sobre o mundo sem cristianismo, tá bom? O mundo sem cristianismo. Lembrando que nós estamos no quarto artigo, né? Já falamos de 3, já conversamos, né? Já passamos por 3 artigos sobre esse tema. O primeiro foi sobre religião tem motivado muitas guerras. Esse foi o primeiro artigo. O segundo, religiões têm potenciais para paz. Conversamos sobre ele. E evangélicos nos Estados Unidos tem a ver com capital, intolerância e Israel. Tá bom? Então, já conversamos também sobre isso. E atualmente estamos estudando, conversando, trocando ideias sobre um artigo que fala sobre o cristianismo e o apoio incondicional a Hitler. Incondicional. Estamos estudando esse artigo científico, feito em cima de pesquisas, né? Inclusive da época, né, que tudo isso aconteceu. A gente lembrou, né, vou dar um panorama rápido das nossas conclusões para a gente compreender tudo isso. Primeiro, toda religião é neutra, tá? Nenhuma religião é ruim ou boa, nenhuma. Segunda, toda religião é formada por trigo e por joio. O trigo pega a religião que é neutra e usa para o seu bem e usa para o bem das pessoas. O joio, ele pega a religião que é neutra, usa contra si e usa contra os outros. Tá bom? A terceira conclusão que a gente tem é que, como a Bíblia diz, o amor ao dinheiro, o amor ao capital é que produz todos os males sobre o mundo, sobre a terra. Tá bom? Todos os males. O amor ao dinheiro é a causa, é a raiz de todos os males, é o que a Bíblia diz. Então, o capitalismo, ele tem essa cara. Ele é a raiz de todos os males. A Bíblia que diz. Então, essa conclusão é importante. A quarta conclusão é a questão do marketing. O marketing é uma ciência. A ciência, ela é neutra, nem é boa, nem é ruim. As pessoas é que fazem ela ser boa ou ruim. Agora, o que acontece? O marketing é uma ciência que está disponível para quem paga. Porque não se faz marketing, não é, de graça. Né? Há gastos. Então, o pobre não tem como pagar o marketing, mas o rico tem. E muito, para usar a favor dele. Então, o marketing, que é uma coisa neutra, é usado de maneira poderosa a favor do explorador, a favor do rico. Então, quando você vê aí, né, a televisão e os outros meios de comunicação, e isso já está impregnado na cabeça da gente. A ideia é assim: ele que me explora é meu amigo. Ele que me explora quer o meu bem. E aquele que me protege, aquele que se esforça, aquele que paga um preço para me proteger contra o explorador, esse é meu inimigo. Eu não gosto dele, eu detesto ele. Ele é do mal, ele é do diabo. Agora, aquele lá, explorador, não. Aquele é meu amigo, ele quer o melhor para mim. O marketing faz isso na cabeça da gente. Entendeu? O meu inimigo é o meu amigo. Por que ele é meu amigo? Porque o marketing é comprado por ele para dizer exatamente assim. Enquanto que aquele que quer me proteger, aquele que, né, se interessa em fazer o melhor para mim, não, esse é meu inimigo. Eu tenho que eliminá-lo. Né? Eu tenho que tirar ele do mapa, porque ele é que é meu inimigo. Sindicato é meu inimigo, porque ele quer o meu bem. Então ele é meu inimigo. É um monte de gente preguiçosa, é um monte de gente que não quer trabalhar. Ele é meu inimigo. O explorador, que o sindicato quer me proteger dele, mas eu, o explorador, é que é meu amigo. Esse é o trabalho do marketing, que é neutro, mas é comprado pelo rico, por aquele que me explora. Entendeu? Então é assim que funciona. E aí a gente está trabalhando exatamente isso, né, dentro desse espírito aqui, dessa pesquisa.
Então tem aqui, o título que foi atribuído ao texto de hoje é Hitler em Ascensão Política. Então vamos analisar aqui os pontos, né? Aqui diz assim, primeiro, o programa mencionado, né, aquele que conversamos na vez passada, onde Hitler apresentou suas ideias, o programa mencionado compunha-se de 25 teses que resumiam a proposta do Partido dos Trabalhadores. No caso, aquele que se dizia de trabalhador, mas ele até vai mudar de nome depois aqui, lá na Alemanha, tá bom? Com apenas algumas poucas manifestações em contrário, o programa foi dado como adotado e inalterável, como Hitler diria mais à frente. Em 1º de abril de 1920, mesmo dia em que o partido passou a ser nomeado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse nome, ele não tem nada a ver com socialismo, tá bom? E nada a ver com trabalhadores. É apenas um nome, tá certo? 4. Conforme pondera William Ellen Schirer, o programa era uma falácia, mentira, tá? Era uma conversa bonita, um engodo, e foi ridicularizado por vários autores que escreveram sobre a Alemanha. As propostas eram totalmente genéricas e dúbias, ficando sujeitas a várias possíveis interpretações. Apesar disso, junto com os princípios enunciados do Mein Kampf, obra que Hitler escreveria mais adiante, constituiriam uma justificativa ideológica para várias atrocidades que seriam cometidos pelo partido nazista, aí sim, partido nazista, no futuro próximo. 7. No contexto desta pesquisa, é importante destacar a tese 24, que dizia: exigimos liberdade para todas as denominações religiosas no Estado, desde que não ameacem a sua existência, a existência do Estado, e não ofendam os sentimentos morais da raça alemã. 8. O partido, como tal, apoia o cristianismo positivo, mas não se compromete a nenhuma denominação em particular. Combate o espírito judaico materialista. Veja que Jesus está tudo envolvido, o Jesus, joio, está tudo envolvido nessa coisa, entendeu? É só um pretexto para atrair os incautos, né? Os que se deixam levar por essa falácia, essa conversa. Então, combate o espírito judaico materialista dentro e fora de nós e está convencido de que o nosso país pode alcançar a saúde permanente apenas a partir de dentro, com base no princípio: o interesse comum precede o interesse individual. 10. É possível observar que o texto é bastante ambíguo e não representava, de fato, nenhuma garantia explícita de liberdade. Ao contrário, ele contém a essência do que em breve seriam algumas das justificativas para os esforços de supressão para vários grupos religiosos. Bastaria caracterizá-los como uma ameaça ao partido, né? Qualquer religião. Ok? Desculpe. Então, bastaria ser declarado como contrário ao partido e seria perseguido. Ou ofensivos
aos sentimentos morais da raça alemã, ambos critérios totalmente subjetivos. Daria a Hitler, na verdade, as condições para que ele adotasse qualquer atitude que servisse aos seus propósitos políticos imediatos. Apesar disso, parecia não haver motivos questionar essa ambiguidade e praticamente ninguém fez, essa reclamação. Com uma oratória convencedora e uma forte determinação de dar ao partido uma participação decisiva na Alemanha, Hitler trabalhou muito para conseguir fundos, vencer rivalidades internas e estabelecer-se como líder do partido, o que de fato aconteceu em julho de 1921. Associaram-se a ele, também nessa época, alguns que tiveram considerável influência em sua carreira política, como Rudolf Hess, amigo íntimo e secretário, Alfred Rosenberg, aclamado como líder intelectual do partido, Hermann Göring, que viria a ser o combatente-chefe da Força Aérea Alemã, e Ernst Röhm, que seria o chefe da milícia armada do partido, a SA, abreviação de Sturmabteilung, que quer dizer Destacamento Tempestade, a SA, que é a polícia secreta deles, cujos membros eram também conhecidos por camisas pardas. Nesta mesma época, as coisas não iam bem para a República de Weimar. Em abril de 1921, os aliados apresentaram a exigência de reparação. Os aliados são os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, então agora passaram a cobrar da Alemanha, os gastos que tiveram com a guerra. Então, os aliados apresentaram a exigência de reparação, cujo valor atualizado para 2015, agora atualizado para aquela época, seria 442 bilhões de dólares. O marco alemão, cotado anteriormente a 4 por dólar, chegaria em pouco tempo a 400 por dólar. Surgindo seu plano de alcançar o poder e favorecido pela desorganização do governo e pela situação econômica adversa, Hitler e seus principais apoiadores pretenderam dar início a uma revolução em 8 de novembro de 1923, no que veio a ser conhecido como a Putsch, ou seja, golpe da cervejaria em Munique. As cervejarias eram locais comuns de reuniões de pessoas para socialização, discussões políticas, etc. A cervejaria em questão é a Burger Braukeller, em Munique, que ganhou forte conexão com o partido nazista. O objetivo era tomar o poder do governo bávaro, mas o golpe fracassou e Hitler foi condenado por traição, sendo sua pena prisão de 4 anos. Longe de prejudicá-lo, porém, o golpe serviu para dar a Hitler a projeção nacional que ele jamais tivera até então, como herói e patriota, mesmo à custa de 16 apoiadores mortos no combate com a polícia, aos quais ele abandonou a própria sorte. Prisão que se seguiu, na qual ele seria tratado com honra. Foi também providencial, pois proveu-lhe o tempo para ler, refletir nas causas do seu fracasso, receber visitas e, mais importante,
para escrever o livro do qual ele estabeleceu e ampliou seus ideais de governo, o Mein Kampf, publicado em 1925, o primeiro volume. O segundo seria publicado em 1926. Apesar do trabalho de edição, a obra era muito pouco literária, desconexa e incoerente. Hitler era um grande orador, mas um péssimo escritor. O historiador William Sharon afirma que mesmo figuras importantes do partido admitiram não ter conseguido chegar ao fim de seus 782 empoladas páginas. Entretanto, suas principais ideias estavam claramente expostas nele, a saber, os judeus eram inimigos jurados da nação alemã. A superioridade ariana era inquestionável e o Estado soviético deveria ser anexado ao alemão, entre outras. O que ocorre com Hitler e os judeus? O que mais ofendia Hitler era que o espírito judeu, para ele, era um espírito inimigo, porque era o espírito que ele tinha. Então, veja, ele dizia assim, a raça ariana não tem que ser aperfeiçoada e não misturada com outros povos. Isso os judeus já faziam. Os judeus, com muita dificuldade, se misturam com outros povos, com outras raças. Entendeu? Com muita dificuldade. Eles se mantêm ali, aquilo é de Deus, aquilo não pode ser misturado. E quem mistura termina sendo atendido, visto como sendo desobediente a Deus na cabeça de muitos deles. Então, isso ofendia Hitler, porque essa era a ideia que ele tinha sobre os arianos, sobre a raça alemã. Entendeu? Então, a prepotência judaica, que usava o nome de Jeová para justificar essa prepotência, era o que ofendia a prepotência alemã. Entendeu? Diz que dois bicudos não bebem na mesma caneca. Entendeu? Então, era isso que ofendia a Hitler. Quanto à questão da União Soviética, o que ele queria da União Soviética não era a ideia da proteção, do social, de cuidar, de todo mundo ter a mesma oportunidade. Não era isso que interessava a Hitler. O que ele queria era a organização que a União Soviética demonstrava, né, onde havia, digamos, um poder central que organizava todo o comportamento e toda a vida. Como é que funciona isso? É assim, qual é o seu jeito de trabalhar? O que é que você gosta de fazer? O que é que você pensa fazer? Pois bem, nós, o governo, vamos trabalhar para que você vá trabalhar no que você gosta. E aí você vai produzir melhor porque você gosta daquilo. E isso vai ajudar no todo, porque o que você ganhar não é seu, é de todos. Todos ganham com aquilo que você vai fazer. Entendeu? Então, isso interessava a Rita por causa dessa organização. Um poder central que organizava tudo. Ok. Mas não estava preocupado com o pobre, não. Era tão capitalista quanto qualquer outro. Né? Não havia nenhum interesse de cuidar de pobre, não. Pobre, capitalismo não tem tempo para pobre. Né? Pobre é só problema. Né? Aliás, problema por um lado, por outro é solução, porque o rico só enriquece por causa de pobre. Né? O pobre que trabalha, o pobre que protege, o pobre que faz tudo, e ele, né, o rico se dá bem por causa do pobre. Principalmente porque é o pobre que defende rico, tá? Rico não se defende, não, ele fica na dele, fica quietinho. O pobre é que se fica lá brigando por causa dele e, né, protegendo ele, protegendo os interesses dele, ele está na dele. Outra coisa, se ele estiver aqui e tudo se der mal aqui, ele pega as malas dele, arruma e vai para outro lugar. Ele não tem esse negócio de ficar perdendo tempo com briga, não. Quem briga é pobre. Pobre é que briga para proteger ele lá em cima, que tem a grana. Muito bem. Cadê? Pronto.
o ponto 24. Com o avanço do nazismo, o Mein Kampf, que é o livro de Hitler, só perdeu para a Bíblia em termos de distribuição e tornou Hitler milionário. Apenas durante 1933 foram vendidos 1 milhão de exemplares. Não possuir um exemplar dele era praticamente um ato de traição contra a Alemanha. E era um presente de casamento, de formatura, praticamente obrigatório. Muito distribuído, mas muito pouco lido. Muito pouco lido. E, conforme afirma Schirer, se mais alemães não nazistas o tivessem lido antes de 1933, e se os estadistas de todo o mundo tivessem dado atenção a ele, tanto a Alemanha quanto os aliados poderiam ter sido poupados da catástrofe, tá? Porque saberiam exatamente os ideais, o pensamento de Hitler e poderiam ter cortado isso desde o começo, tá? Duvido, tá? Isso aqui é um comentário do autor, mas eu duvido, porque a Alemanha era basicamente evangélica. Deu para juntar uma coisa com outra? Então você vai falar de uma verdade para ele, mas não importa. Aqui é uma caneta, mas se ele entender que Deus diz que isso aqui é um carro, não adianta você querer provar que isso é uma caneta. Tá? Nós chegamos a esse nível de cristianismo. Não é de agora não, tá? Isso já, desde a Idade Média é assim. Então esse é o nível do cristianismo que está disponível. Né? Aqui a ciência diz, isso aqui é uma caneta, pessoal. Não, mas um cabeça dura lá diz que recebeu de Deus a revelação de que isso aqui é um carro. Não tem pneu, mas é um carro. Aí pronto, não adianta. Então Hitler, com livro, sem livro, né? Mas com aquela conversa ali, usando o nome de Deus, né? Ele ia acontecer o que quiser, ia acontecer tudo isso com ele, sem problema nenhum, tá? Porque, aí eu volto a dizer, porque quem estava na Alemanha era o cristianismo joio, na sua maioria. Então, para o cristianismo joio, não adianta bom senso. Eles entendem que Deus está dizendo uma coisa e vai ser aquilo. Entendeu? Isso foi na Idade Média, isso foi na Idade Moderna, isso aconteceu na Revolução, na Reforma Protestante, isso aconteceu nos avivamentos e reavivamentos na América do Norte, isso aconteceu e acontece na América Latina, isso aconteceu e acontece no Brasil. Então, Hitler ia conseguir de qualquer maneira, com livro, sem livro, se o povo lesse ou não lesse, né? Ele disse, olha, Deus está querendo que eu faça isso. Pronto, acabou. É a única coisa suficiente na cabeça desse tipo de cristianismo que tem aí. Tá bom? Então é nisso. Bom, então a gente encerra aqui e aí na próxima a gente continua essa leitura já com outro desenvolvimento desse pensar a respeito do apoio irrestrito que o cristianismo deu a Hitler.